Olha a cara. Ela cuida de uma menina, de 10 anos de idade. E a polícia vai, porque há uma denúncia, descobriu que ela abusava da menina de 10 anos de idade. Quando ela chega na delegacia, ela falou tanta mentira que o delegado disse: pelo amor de Deus, faz uma gentileza, deixa eu te algemar para você ficar presa. E o caso aconteceu lá na terra da nossa Fabíola Rabo de Arraia, aconteceu em Manaus. Põe no Cidade. Em depoimento, a babá confessou ter aliciado a criança, mas justificou que cometia os atos sexuais sob ameaças da menor. Ela deu uma versão que agride no mínimo a lógica e ao bom senso. Ela disse que a criança de 9 anos à época a ameaçava de fazer aquilo. Ela só fazia aquilo sob ameaça da criança. A mulher foi presa na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Andreice Gomes trabalhava na casa da menina e era babá de um primo da vítima. Os abusos ocorreram entre fevereiro e março do ano passado, meses antes da mulher ser demitida. De acordo com a delegada, as fotos eram armazenadas no tablet da criança. Os registros já haviam sido apagados do aparelho, mas foram recuperados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. A babá foi indiciada pelo crime de estupro de vulnerável e pelo registro e armazenamento de fotos pornográficas de crianças. Deixa eu dizer uma coisa. Estão presos, é? Me dá os presos, por favor. Me dá os presos, olha aí. Você vai vendo a imagem. Esses dois foram roubar um carro. Roubaram o carro, a arma era de brinquedo, houve uma perseguição. Põe no Cidade. Este homem foi deixar a namorada em casa quando os bandidos chegaram. Ele foi me deixar lá para me pegar meu carro estava na frente do dele. Aí foi quando a gente viu os dois bandidos vindo, eles já cercaram a gente, meu irmão de 10 anos estava perto, eles já chegaram empurrando e botou a arma no pescoço dele. Logo depois do assalto, as vítimas tiveram uma ideia. Entraram em outro carro e começaram a seguir os ladrões. Foram 10 quilômetros de perseguição, até que os bandidos abandonaram o carro roubado e fugiram a pé. Enquanto seguiam os assaltantes, a mulher ligou para a companhia da polícia. A soldado que estava de plantão ficou o tempo todo na linha, ajudando o casal. Eu fui falando onde a gente estava, fui dando informação, tanto que 2 vezes quase que eles batem de frente com a polícia. Morrendo de medo de realmente eles atirarem. O plano de perseguir os ladrões foi uma tentativa de não perder o carro. A gente age mais pela emoção. É o 6º assalto que eu já tenho, sendo que esse é o primeiro com o carro. Se a gente demorasse 30 segundos, perdi o carro de vista. Os 2 jovens de 20 anos foram presos minutos depois de deixar o carro roubado na rua. Eles estavam escondidos. Nós avistamos eles abandonando o veículo e correndo. Aí nós vimos eles entrando dentro de um barracão e debaixo do barracão eles deitaram. Aonde que nós demos voz de prisão a eles. Segundo a PM, Matheus Dávila Fernandes de Jesus estava com a réplica de arma usada no roubo. O comparsa dele é Jefferson Nogueira Miranda. O jovem chorou durante a entrevista e reclamou de dores no peito. Tá chorando? Tô com dor no peito, senhora. Tá com dor no peito? Dor no coração, problema fincado no peito, senhora. Com problema de infarto. O casal agora vai voltar para casa aliviado. O carro roubado não tem seguro e o plano era vendê-lo para pagar as despesas do casamento. Nós estávamos pensando já em pegar os carros e vender para casar, comprar a casa. A gente nunca espera que aconteça isso com a gente. Verdade. Mas aqui não. Olha a pose do elegante. O que acontece? Ele é casado. Corta para mim aqui, meu filho. Se não cortar para mim, eu não consigo falar. É a Edicleia, né? Tem a Edicleia? Mora, né? Mora com as filhas, com o marido e tal, mas o marido viaja. O marido viaja e o marido já teve encrenca com esse aqui, que é cunhado, né? E aí esse baixinho aí vai e tal, não sei o quê. Ele é um sujeito complicado. Vive brigando com o marido da moça e com o sogro. E ele sabe que o marido da moça viajou. E ele tem inveja do marido. E aí tem raiva do sogro que vive defendendo,
né, defendendo a moça. Ele aí espera, o marido viaja, ele invade a casa da cunhada, ela está dormindo ao lado da filha. Ele entra e começa a atacá-la. Ela reage, começa uma briga. Ela acaba ferida e ele está foragido. Põe no cidade. Diferente de outros casos, esta vítima não quer esconder o rosto. Edicleia afirma ter sido vítima dentro de casa. Vítima de violência causada pelo próprio cunhado. Os meus filhos tomam remédio para dormir. Eu tomo remédio para dormir por causa dele. Entendeu? Ele acabou com a minha família. Reginaldo de Araújo, o baixinho. Além de marido da irmã da vítima, agora é acusado por 3 crimes. Entre eles, estupro. A vítima dormia com os 2 filhos quando o plano criminoso do próprio cunhado entrou em ação. Naquela circunstância, esse muro, de quase 2,5 metros, era bem menor, ficava bem aqui, e foi exatamente por onde Baixinho pulou. Sem testemunhas, afinal, os vizinhos também dormiam. No meio da madrugada, ele veio até esta caixa e desligou o disjuntor. Com as luzes apagadas, só precisou caminhar calmamente na surdina, pela lateral. Esta porta ficava sempre aberta e ele sabia disso. Não demorou para Baixinho conseguir chegar à lavanderia. E no meio da escuridão, sem o recurso de luz que nós temos, caminhou apenas mais alguns passos. Quando chegou ao quarto, se surpreendeu. A criança de 9 anos também estava na cama, mas ele não se importou. Colocou as mãos sobre o rosto de Edicleia e quando ela acordou no susto, avisou: "Se você der um pio, eu vou matar todo mundo." A mulher não teve escolha. A partir daquele instante, começou a tirar a própria roupa. Minha filha acordou e ela percebeu que tinha um homem aqui dentro. E ela começou a falar: "Mamãe, manda esse homem embora." Eu falei: "Filha, fica quietinha, porque ele tá armado." A diarista pensava nos filhos enquanto tinha sangue frio para encontrar uma saída. Quando conseguiu chegar à cozinha, não pegou só água como se fosse remédio para a filha. Com a faca de carne na mão, lutou com o cunhado, na frente dos filhos. Aí meu filho ficou gritando para ele: "Solta minha mãe, solta minha mãe." Aonde eu dei um chute nele. E você lutando com ele, em cima da cama. Ele já estava por cima de mim com a faca. Ele segurou no cabo da faca, eu segurei com as 2 mãos na lâmina da faca. E ele segurando a ponta da faca, a outra ele me enforcando. Foi onde eu dei um chute nele, ele foi para trás. Hoje, Edicleia está sentada comigo no mesmo quarto. Não tem medo de mostrar o rosto e quer que outras mulheres façam o mesmo. Reginaldo, baixinho, fugiu pela viela. Eram 3 horas da madrugada. Sem dar notícias há uma semana, ele liga para a mulher, irmã de Edicleia, e pede para falar com o sogro. Seu Carlos chega a não acreditar que do outro lado da linha está o genro que atacou a filha dele. Falou comigo que era ele mesmo que tinha pulado na casa dela e feito essa besteira que ele fez porque ele estava no auge da cachaça. Mas eu não acredito nisso, né? Isso aí tem que ser muito, sei lá, muito patético para acreditar numa coisa dessa. E eu não acredito. Baixinho está em algum lugar do mapa que só a irmã de Edicleia pode saber. Mas ela não se abre. A única irmã que eu tinha, ele fez eu perder. Porque ela acredita nele. Porque ela acredita nele. Tudo mudou desde aquela noite. A porta fica trancada. Os filhos estão com medo. E a diarista é acompanhada por psicólogos. Ele arrasou com a família da gente. A gente não tem sossego mais. Qualquer coisinha, qualquer palavrinha que sair dentro de casa, se sair uma palavrinha assim, em nome dele, a casa já desaba. Baixinho não se dava com o sogro e tinha recém discutido com o cunhado, marido de Edicleia, que naquela semana não estava em casa. O filho de 11 anos, que presenciou toda a briga ao lado da irmã, dormia nesta cama que fica na sala. Os vizinhos tentaram achar o homem que tinha invadido a casa naquela madrugada. Mas até aquele instante em que Edicleia apareceu nua na viela, ninguém tinha entendido ao certo quem era o estuprador. Até que Baixinho reapareceu
como se nada tivesse acontecido. Pela descrição que você está dando, o cara é esse aí, e partiu para cima dele. Começou uma confusão. Partiu para cima dele. Ele pegou e correu. Ele correu, montou numa moto e desapareceu. Os exames foram feitos e Ediclé escapou de 3 facadas. Baixinho continua solto. O cunhado tinha brigado uma semana antes com o pai da vítima. Uma bobagem que pode ter se transformado em vingança. Ele se desentendeu comigo por causa de uma lixadeira. Uma lixadeira que era minha, que ele usava ela quebrou, ele pegou e colocou uma peça na lixadeira e depois queria tirar. Entendeu? Então ele desentendeu comigo por causa disso. Simples besteira. Se esse não foi o motivo, a polícia não descarta um possível desejo pela cunhada, que cresceu na semana em que o marido dela viajava. Ou ele fez isso por inveja do meu marido, entendeu? Ou ele fez porque ele estava com raiva do meu pai, porque assim, a vida do meu pai era falar que o único homem que tinha na família é o meu marido, porque o meu marido foi o único que arrumou família e arrumou uma casa para colocar a gente dentro. O mecânico que se exibe em cima de uma moto pode estar em qualquer lugar, mas a família desconfia que ele esteja em Mairiporã, no interior de São Paulo. Esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá a imagem do preso. Vai, meu filho, não atrapalhe o Cidade Alerta. Olha, rapaz, não vai caber. Esquece, nem por milagre. Não vai caber. Ajuda. Não vai caber. Não dá, meu amigo. Põe de novo. É um milagre. Põe de novo, olha. Não vai caber. Olha. Não, o cara já começou a pagar a pena aí, né? Para reentrar ali. Tá difícil. Na cadeia, meu filho, você com esse tamanho, você vai passar um dobrado, hein? Você ocupa lugar de 3, os presos não vão querer não, hein? Ó, essa é a mãe dele, ó. Essa é a mãe dele. Aquele lá que a gente viu, o Zé Magrinho, não, deixa lá, meu filho, deixa lá. Quem gosta de ver porta de ferro, é ferreiro. Deixa eu falar, ó, esse aí disse, mãe, vou fazer um assalto. Aí a mãe disse, é mesmo, mãe, eu preciso que você ajude, mãe. Aí a mãe disse, vai assaltar o... A mãe aí, vai assaltar o quê, filho? Ele disse, mãe, vou assaltar a padaria, sabe por quê? Que eu pego o dinheiro e ainda como umas coisas. Eu tô com a fome, mãe. Ele assaltar a padaria. Mas aí, para assaltar a padaria, ele tinha que ser rápido para fugir. Parece que ele tá com uma dificuldade na rapidez. Ele se deslocava, a mãe também. A mãe tá com dificuldade na rapidez. A mãe disse, corre, meu filho. Ele disse, mãe, como é que eu vou correr desse jeito? Não aguento. Até ele entrar no táxi, já a polícia foi chamada, veio lá de longe e ele ainda estava tentando acomodar o Busanfan no banco. Põe no Cidade. Esse homem na viatura é o Birajara Marques de Oliveira. Para os policiais, ele disse que era estudante de Direito. Mas na noite desta terça-feira, ao invés de estar na sala de aula, resolveu cometer um crime. Ele assaltou esta padaria e ainda contou com a ajuda da própria mãe. Enquanto Birajara caminhou até a padaria, a mãe, uma senhora de 73 anos, ficou próxima a um ponto de táxi. O filho, obeso e hipertenso, entrou no estabelecimento, abordou o dono do local e roubou o dinheiro do caixa. A fuga também foi inusitada. O Birajara, mesmo com dificuldades para andar, seguiu por cerca de 50 metros até encontrar com a mãe no ponto de táxi. Os dois entraram no veículo e fingiram que ela estava passando mal. Dentro do carro, os dois ainda pediram para o taxista fechar as janelas e ligar o ar-condicionado. Mas eles não contavam que um funcionário da padaria já tinha avisado a polícia. É nisso que ele pegou o táxi, meu funcionário foi e tirou foto do táxi, gravou o táxi. E a polícia rapidamente fez a abordagem, né?
Em questão de minutos, a polícia cercou o táxi e pediu para revistar os passageiros. Com o homem, foi encontrado uma mochila com uma arma calibre 32 e o dinheiro roubado, cerca de R$400. Fui abordado, eles perguntaram para mim se estava tudo ok, eu falei que sim. Aí é onde que eu tive a surpresa que os dois eram assaltantes, acabaram de roubar a padaria. Mãe e filho foram levados para a delegacia. Ele permanece preso, mas a idosa foi liberada. Nossa Senhora. Também, como é que quer assaltar com esse tamanho para sair correndo rápido? Né? Corre, mas corre igual o Usain Bolt. Ele fez assim. Usain Bolt faz, sabe aquele Usain Bolt que corre 100 metros, que é campeão do olímpico, mundial dos 100 metros e dos 200 metros? A mãe disse, corre meu Usain. Ele disse, mãe, a senhora enganou de filho. Davi e Verônica. São 3 anos de um casamento e, da parte dele, uma doença, o ciúme exagerado. Da parte dele, uma segunda questão, viciado em drogas. Da parte dele, uma terceira questão, não gosta de trabalhar. Da parte dele, uma quarta questão, não ajuda a cuidar dos filhos, que são 2. São muitas as questões para a Verônica aguentar. E ela diz, vou explicar, fui. Ela vai, aluga uma casa, leva os filhos. A partir daí, ela vai viver 2 meses. 2 meses de perseguição. Exatamente isso. 2 meses de perseguição. Mas, no último dia desses 2 meses, tudo acabará. Verônica não vai sofrer. Ou melhor, sofrerá os últimos segundos. Ela está com o filho no colo quando Davi invade a casa. Na mão, ele tem uma arma. E ele atira várias vezes na mulher. Depois, ele com a arma, com a munição que tinha sobrado, ele diz, agora é a minha vez. Infelizmente não foi. Põe no Cidade. Um sorriso contido, um olhar de medo. Esse medo tem nome, Davi Osnir, de 31 anos, o ex-marido. Ele matou Verônica, de 41 anos, na frente do filho do casal. O crime aconteceu em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. O fim trágico de um casamento que durou 3 anos, de muitas brigas e ciúmes. Juntos, eles tiveram 2 filhos, um de 9 meses e outro de 2 anos. Verônica decidiu se separar e Davi nunca aceitou. Ele acreditava que a ex-mulher já estava com outro. Ele ameaçava, falava que ia matar ela, tipo ela e o filho dela. Ele não considerava que o outro era filho dele. Entendeu? Sempre essas ameaças, que tinha outro dentro de casa, ela não queria voltar ele porque tinha outro. Sempre ficava com isso na cabeça. Por que você não deixou entrar lá? Porque tem outro. Um dia antes do crime, Verônica foi ameaçada por Davi. É que ele descobriu o novo endereço da ex-mulher e aqui na porta começou a ameaçá-la. Dizia que iria matá-la e que também mataria os filhos. Ela ficou por horas trancada em casa e só saiu quando percebeu que Davi havia ido embora. Por segurança naquela noite, ela decidiu levar os filhos e dormir na casa da mãe. Ela veio para cá, chegou aqui desesperada, chorando. Aí eu falei, Verônica, eu vou viajar, não vai dormir lá hoje, dorme aqui em casa. Dela dormir aqui em casa, só que à noite ele foi lá e arrombou a janela do quarto e entrou. E acho que passou a noite lá, ele bagunçou tudo. Mas horas depois de Verônica ter saído de casa, Davi voltou. Estava armado
e já com a intenção de matá-la. Ele invadiu a casa por este corredor lateral e quebrou a janela que dá acesso ao quarto dela e das crianças. Aqui, percebeu que a ex-mulher não estava e decidiu esperá-la. A gente passou, olhou tudo a casa, olhou a vizinhança e nada. Pra mim ele tinha sumido. Aí foi ver, ele estava dentro da casa, pelo que falaram. Verônica teve que voltar para casa para pegar comida para os filhos. Ela estava com a criança de 2 anos no colo. E, de acordo com testemunhas, ela abriu este portão. E assim que caminhou para a porta da sala, deu de cara com Davi, que estava sentado no sofá. Verônica não teve tempo de falar nada e foi baleada. Mesmo ferida, conseguiu pegar o filho no colo e correu até a casa da mãe. Lá foi socorrida para um hospital, mas não resistiu. Aí eu só vi grito. Daí, logo eu deduzi que era ela. Depois de atirar na mulher, Davi atirou em si mesmo, mas foi socorrido e está bem. A polícia encontrou na casa cápsulas de revólver calibre 32, o mesmo usado para atirar em Verônica. O filho do casal que viu tudo contou para os avós. Ele fala assim, mamãe, papai, pum. Ele viu quando ele atirou nela. Aí ele foi, quando chamaram a polícia, ele viu que a polícia ia pegar ele e atirou também nele. Mas só que ele está no hospital, mas vai se salvar, né, dessa. E minha filha foi embora. Verônica e Davi se conheceram aqui no bairro. Ela estava separada há algum tempo e ele solteiro. Verônica tinha o sonho de constituir uma família, de ter filhos. E ela enxergou em Davi o marido perfeito. No início, segundo a família, o relacionamento era muito bom, até que Verônica engravidou. Era o sonho da vida dela, mas foi no meio da gestação que ela descobriu realmente quem era Davi. O ex-marido começou a agredi-la. Ele pegou, batia nela com pano molhado, pegou a faca, a ponta da faca batia nela. Aí nisso foi até a primeira separação, só que logo depois ela, iludida pelo amor, né, voltou. A situação piorou ainda mais depois que Davi ficou viciado em drogas. Ele não quis mais trabalhar e deixou de ajudar na criação dos filhos. Mas Verônica sempre acreditou nas promessas do ex-marido. Ele dizia que iria mudar, iria trabalhar e ajudá-la a criar os filhos. Mas não foi isso que aconteceu. E depois de tantas agressões, ela decidiu definitivamente se separar. Saiu da casa onde eles moravam aqui no mesmo bairro e foi morar com a mãe. Só que alguns meses depois, quis morar sozinha e alugou esta casa, onde ficou com os filhos. Continuou trabalhando e queria recomeçar a vida. Mas o medo de Verônica era que o ex-marido descobrisse o novo endereço, já que mesmo separados, ele continuava ameaçando. Ameaçou ela, falou que ia matar, só que sempre ameaça e nunca faz nada, entendeu? Só que nesse dia aconteceu o que ele fez. Para a família, Verônica sabia que Davi seria capaz de tudo. Sempre ela falava, se acontecer alguma coisa, você cuida dos meus filhos. Falava para mim e para minha esposa. Cuida deles para mim. Os filhos de Verônica ficarão sob os cuidados dos avós. O irmão, que acompanhou todo o sofrimento de Verônica, desabafa. Ele não teve nem piedade. O menino estava no colo, o filho dele. Estava no colo dele. No colo dela, ele atirou nela desse jeito. E a questão é que Davi, que sai do hospital e agora ele está preso, né, numa prisão preventiva à espera do julgamento. Me dá a imagem do preso, por falar nisso. Você vai vendo, esse é um dos presos. Um rapaz está com a namorada. Olha o segundo aí. Barnabé e Zé Mané. Que está o sujeito... Junto com a Ari? O sujeito está em casa com a namorada. Entram dois caras, que é esse aí e esse aí, ó. Aí, ó, esse pintadinho na cabeça aí, parece um galinho. O que acontece? Entraram e disseram o seguinte: vou te matar, Luan. Aí o cara disse, que Luan? Meu nome é Jonathan. Não, você é o Luan. O cara disse, não, você
meu nome é Jonathan. Ele disse, não, você é o Luan. E o cara dizia, não, eu sou. Não deu tempo de terminar. Eles mataram o rapaz errado. Põe no Cidade. Ari Jonas foi preso com uma pistola. Ele é suspeito de ter sido um dos executores na morte do jovem Jonathan Rodrigues Vieira, de 20 anos. Sem mostrar o rosto por medo de represália, a namorada dele contou como tudo aconteceu. Ela estava na cama com Jonathan e sobreviveu por sorte. Eu estava deitada na cama e entrou os dois caras encapuzados e falou que você vai morrer, você quer o Luan? Você quer o Luan? Aí ele falou que não, tentou se defender, mas os dois estavam armados e dispararam. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o crime teria acontecido por conta de uma guerra entre traficantes e milicianos das comunidades Vila Rosário e Pantanal, em Duque de Caxias. A gente acompanha viaturas da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense chegando aqui. Enquanto a gente estava fazendo a reportagem, os policiais que saíram em operação entraram em contato com o delegado e disseram que o suspeito, que estava com mandado de prisão, o Diogo, mais conhecido como Xandão, havia sido preso. Ou seja, agora, além do Ari, o segundo, o Xandão, também foi preso. Ele está saindo aqui agora, olha, deixa eu tentar falar com ele. Ô, Diogo, você teve participação na morte do menino, da vítima, junto com o Ari? Você quer falar alguma coisa para se defender? Você participou ou não do crime? Após o crime, a família, por medo, se mudou da comunidade Vila Rosário e deixou a Baixada Fluminense. Olha. Apelido dele, Zorelha. Não, fala legal pra mim. Alguém pode ter um apelido de Zorelha? Faraó pode, mas Zorelha, pois Zorelha estava sendo procurado, foi presa agora aqui em São Paulo, em Campinas, né? A polícia estava investigando, ele estava na casa da mãe, numa boa, Zorelha. Por que ele foi preso? Um cara lá do bando dele, lá da quadrilha de tráfico de droga, disse para ele o seguinte, ó, eu acho que é o seguinte, minha mulher está me traindo e você vai lá e mata ela. Ele disse, que? É isso. Mas só ela, não quer que mate o outro também, não? Aí Zorelha, né, Zorelha queria acabar com a família toda da mulher. O outro, não faz isso não. É só ela mesmo. Ah, é. Por quê? Você tem certeza? Mas aí o cara disse, né? Ó, mas antes tem que fazer a mulher sofrer. Põe mais de Zorelha onde é que ele está agora. Aí, Zorelha, eu tenho agonia, ô seu policial, o Zorelha não é corcunda, é? Então por que, seu policial, que não manda ele levantar a cabeça na moral? Tem que dizer assim, seu policial. Ô, meu garoto, na moral, levanta a cabeça para não atrapalhar o meu negócio. E ele sabe que vai ter que levantar, mas precisa ter moral para falar, né? Põe no Cidade. Uma quadrilha acusada de tráfico de drogas, homicídio e tortura está próxima de ser desmantelada pela polícia, após a prisão do 7º integrante, conhecido como Zorelha. Antônio Carlos França dos Santos Filho foi encontrado após uma denúncia anônima. Ele estava na casa da mãe e pretendia fugir para outro estado nos próximos dias. Ele tem envolvimento com a tortura e morte da mulher Berenice Camargo do Nascimento, que era esposa do integrante Gilson de Freitas Mariano, conhecido como Tinibril, que está foragido. Ela foi morta após Tinibril desconfiar de uma traição. A prisão do criminoso conhecido como Zorelha, integrante de uma quadrilha de traficantes e torturadores, foi uma ação em conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar de Campinas. Mais 3 integrantes dessa quadrilha ainda estão foragidos. Além de Tinibril, chefe da quadrilha, são procurados também outros 2 criminosos acusados de tráfico, homicídio e tortura.
Esse aí que você tá vendo, olha o tamanho do cara. Olha o apelido que chamam ele lá na delegacia. Olha ele aí. O apelido dele é Boi Capado. Vê se pode alguém ter esse apelido. E ele foi preso. Elielson é o nome dele. Elielson, um nome esquisito assim. Resumo. Ele foi preso por quê? Ele tem uma vizinha desde a infância. E Elielson decidiu o seguinte, que a vizinha implica com ele, que ele tem muita raiva dela. A vizinha mal sabe dele. E aí Boi Capado foi pra cima da vizinha de faca e tudo. Põe no Cidade. Elielson de Souza foi preso acusado de tentativa de homicídio. Segundo a polícia, ele teria desferido 2 golpes de faca em uma jovem, no momento em que ela saía de dentro de casa. A jovem mora em Uruará, município a 150 quilômetros de Altamira, e teria vindo passar o final de semana aqui na cidade para ir a um show. Ela foi surpreendida no momento em que ela saía de casa. Elielson estava escondido no canto da casa, aguardando a sua saída. Segundo familiares, os dois são conhecidos desde a infância e que Elielson sempre teve raiva da jovem. Os motivos ainda são desconhecidos pela família, mas ele nega ter praticado o crime. Aí vieram falar que foi eu, nada a ver não, senão. Depois 4 da manhã, para bater ponto 4h30, uns 3 anos que eu não vejo ela. Depois, Elielson afirma que estava bebendo e não se lembra de nada. Lembro que eu tava... Eu bebi até 6 horas só. Eu lembro que discutiu com ela, que chegou a esfaquear ela. É doida. Faquear pra quê? Eu trabalho 4 da manhã. Elielson ficou preso e deve ser indiciado pelo crime de tentativa de homicídio. Eu não vou mostrar, deixa eu dizer, olha, aqui em São Paulo, eu contei a história de um dentista, daqui a pouco, pode tirar aí, olha.